para a sala onde o pastor Diego vai conduzi-los na mensagem. E, nesse momento, gostaria de convidar o nosso irmão presbítero Norberto para vir compartilhar conosco a mensagem dessa noite. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estamos todos sempre bastante alegres e felizes por estarmos nesse ambiente tão maravilhoso. A vida da igreja realmente é maravilhosa. Quando a gente exercita o Espírito e dia após dia, mês após mês, eu creio que o Senhor tem crescido no nosso meio e vários irmãos e irmãs têm tido tanto gozo na presença do Senhor. Não é verdade? Aleluia, pelas reuniões da igreja. Quando Deus nos salvou, Ele, assim também como quando Deus criou o homem, Ele preparou o ambiente para que esse homem vivesse, que foi ali o Jardim do Éden. Quando Deus salva o homem hoje por meio do Evangelho, Ele também preparou um ambiente para que esse homem viva, e cresça, e desenvolva-se, que é a vida da igreja. Por isso, irmãos, nós somos gratos a Deus pela vida da igreja. Vou falar bem rápido, quero dar espaço para que todos possam compartilhar ainda dentro dessa palavra que nós desfrutamos essa semana. E temos esse livrinho onde está falando, é o alimento diário, onde tem as mensagens da semana. São liberados na conferência 24 mensagens, e essas 24 mensagens são colocadas em 3 volumes de livros de 8 mensagens cada. Então, o alimento diário é imprescindível que a igreja tenha em suas mãos, cada membro, para que você revise a mensagem que foi ministrada lá em São Paulo, em Sumaré. E durante 6 meses, então, nós ruminamos cada semana uma mensagem. Não é maravilhoso isso? Tudo para que nós possamos ser constituídos com o falar profético, com o falar que Deus trouxe para a terra, com o falar de Deus. No sábado à noite, então, é ministrado uma mensagem. No domingo, nós revisamos alguns pontos, ou dependendo do que o Espírito Santo conduzir, os irmãos liberam alguma outra mensagem exclusiva para a igreja, de acordo com a direção que o Espírito der. Mas, hoje ainda a gente vai só revisar alguns pontos. E eu queria, nesse seu alimento diário, você viu que tem um símbolozinho aqui. Paulinho, está vendo? Você projeta ele maior aqui para a gente. Está vendo? Esse símbolo, essa logo dessa conferência, tá? Ela é colorida, está vendo? Essa primeira seta do meu lado direito, bem grande, ela começa amarela. Isso representando Deus. O amarelo, o ouro, tipifica na Bíblia Deus. Então, essa seta começando lá em cima, ouro, Deus, que desceu e encarnou-se, por isso que ela ficou vermelha aqui. Ele tomou a forma humana. E aí você vê que ela tem um viver, o viver representando o viver de Cristo, a base dessa seta grande, tá? E aí, esse Senhor, ele ressuscitou. Aí você vê, novamente, a seta subindo, tá vendo? Esse Cristo que ascendeu aos céus. Aí você pode, e essas demais setas, são todos aqueles que creram no Evangelho, também foram ressuscitados com Cristo. Esse é o significado dessa logo. Nós estamos falando da pregação do Evangelho, e esse Evangelho é esse Deus que desceu à terra, viveu aqui na terra 33 anos e meio, na forma corpórea de um homem, sendo reconhecido pelo nome de Jesus. E ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. E quem crê nele, recebe a vida eterna. E também ele se une a Cristo, e ele experimenta a vida de ressurreição de Cristo. Nessa mensagem,
vocês viram o tema sobre a obediência, né? A obediência da fé. Mas eu queria tocar mais nos pontos de sábado. Como eu vou obedecer? O que é obediência da fé? Ontem à noite os irmãos ministraram a palavra. Vocês que estavam aqui viram que vários jovens estão servindo também nesse ministério da palavra. Aos poucos estão sendo introduzidos. Nós ainda estamos procurando e incluindo todos os membros do corpo, porque todos nós podemos profetizar. Amém. Deus precisa usar todos nós, amém? E ontem à noite, então, um irmão, ele estava falando aqui conosco, ministrando a palavra, e nos trouxe a palavra sobre a obediência da fé. E está lá em Romanos, capítulo 1. Atos Romanos. Eu vou ler para vocês. Versículo 5. Por intermédio de quem vimos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, aqui ele fala que Paulo recebeu graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Quando nós cremos, quando eu ouço o evangelho e eu creio nesse evangelho, então eu recebo esse Cristo no meu interior, eu preciso agora obedecer. A obediência é um dos princípios, é um item muito grandioso. Não é simplesmente o fato de eu crer, mas eu também preciso ter obediência, ter submissão. Quando Deus fala, eu preciso pôr em prática essa palavra. Quando o Senhor fala, eu preciso tomar essa palavra e viver essa palavra. Não simplesmente só ouvir, eu preciso experienciá-la no meu viver. E nós temos sido conduzidos esse ano para pregarmos o evangelho. Então, nós devemos obedecer essa palavra. E aonde nós estivermos, aproveitar para anunciar o evangelho. Você tem praticado isso? Crer, a fé, devemos ter também a obediência. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor, muitas vezes nós falamos que cremos, mas também, muitas vezes nós não obedecemos. Principalmente os demais jovens, vocês estão sendo introduzidos nos serviços para servir a Deus. E vocês precisam aprender também a obediência. Na minha juventude, foi um dos itens que eu procurei aprender muito fortemente, a obedecer. Por isso, hoje, graças ao Senhor, eu sou submisso a todos aqueles que nos lideram na vida da igreja. E simplesmente eu vou andando por fé, obedecendo a direção que o Espírito Santo tem trazido e dado a nós. Aí isso me traz uma alegria e uma leveza muito grande, porque eu não estou relutando, nem discutindo, nem dizendo o que eu acho, o que eu penso, concordo ou não concordo, simplesmente eu obedeço. Por obedecer, eu recebo a bênção. Por obedecer, crer e obedecer, nós somos abençoados. E por que a igreja tem entrado num estado de graça tão desfrutável aqui em Natal? Porque nós temos crido e obedecido. E entre os irmãos líderes há muito respeito, muita obediência um com o outro, e consideração um com o outro, e nós nos conhecemos, sabemos a pureza, o desejo, o sentido do coração. E o falar deles está de acordo com o falar que Deus tem dispensado para a terra.
Amém? Então, crer e obedecer. A obediência é muito importante na vida de um cristão. Por isso aqui Paulo fala para obediência por fé. Se eu creio, eu vou obedecer. Senhor Jesus, o principal fator de bênção na igreja, o principal fator de bênção em nossas vidas hoje é a obediência, sabia? Esse é o principal fator. Quer ter uma vida abençoada? Seja obediente. Amém? Quando nós, os irmãos, o Espírito Santo, por meio dos irmãos, liderar-nos para promover algo, nós devemos crer naquela direção e obedecer. E nos unirmos, aí você desfruta o que na igreja? A unanimidade. Porque em Atos 2, houve tanto aquela explosão de tantas pessoas se convertendo quando ouviram o Evangelho? Porque eles eram unânimes. Por que eles eram unânimes? Porque eles ouviam o ensino dos apóstolos. E por ele ouvir o ensinamento dos apóstolos, eles criam no ensinamento dos apóstolos. E então a fé vinha para eles. A fé era depositada neles. E quando a fé vem, eles então obedeciam. Aí você tem a bênção. Você produz a unanimidade. E por termos essa unanimidade, então o Espírito Santo tem liberdade de fazer sua operação no nosso meio. Deus opera no nosso meio. Aí você vê os milagres no nosso meio. Você vê muitas riquezas, maravilhas no nosso meio. Você fica, puxa, que coisa maravilhosa. A fé, ela extrapola esse plano cartesiano que nós vivemos. A fé nos leva para uma outra dimensão. Você já conseguiu sair dessa esfera terrena? Você já entrou no êxtase? Você já entrou em algo tão profundo assim, em Deus, num desfrute, num gozo? Eu creio que sim. Vários irmãos já experimentaram esses momentos de estar tão cheio de gozo, de alegria. É quando você consegue ser arrebatado. Aleluia. Quando você crê, ouve a palavra, crê na palavra, você então é tomado dessa alegria. E quando você está com os irmãos cantando, adorando ao Senhor, você entra nessa esfera. E aí ocorrem os milagres. Não é na razão, na lógica, mas é quando você entra nessa esfera. Isso, você passa pelo portal da fé. E você é transportado para outra dimensão. Tem ocorrido milagres no nosso meio? Tem ocorrido milagres. Se você olhar direitinho para trás, até para a sua vida, veja quantos milagres Deus tem operado. E milagres maiores Deus tem feito no nosso meio. Por quê? Porque há unanimidade. Porque há obediência. Amém? Quando você crê, por isso que a fé e obediência. Não adianta só ter fé. Precisa obedecer a palavra do Senhor. Amém? Bem, eu creio que eu já passei esse ponto aí. Eu quero agora frisar algo aqui para vocês. Ouvir, crer e obedecer. Eu fiquei profundamente tocado. Você sabe, o livro de Romanos tem várias sessões. Eu não vou dizer essas sessões aqui. Vocês estudem, não temos tanto tempo assim, nesse domingo à noite. Mas os primeiros capítulos de Romanos, parece que Paulo está baseando-se em Gênesis, tá certo? Do capítulo 1 até o capítulo 12. Parece que Paulo está tomando aquela experiência de Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus tem o homem, tem aquele homem coletivo, tem aquele casal maravilhoso, e eles estão ali adorando, prontos para servir a Deus. Aí houve a desobediência,
houve a queda. E por eles terem caído, eles então se afastam de Deus, e aí você tem uma cultura sendo desenvolvida em Gênesis 4, sem Deus. Você tem todos os descendentes de Caim, tendo uma vida afastada, separada, apartada de Deus. Deus, a Caim, se tornou um errante, um vagabundo por essa terra, distante de Deus. E aí ele desenvolveu toda uma cultura, mas não ficou só aí. Essa descendência de Caim, ela continua, e ela vai mais longe. E chega em Gênesis 6, você tem uma vida, um mundo perverso, corrompido, e chega em capítulo 11, eles definitivamente abandonam a Deus e escolhem um homem chamado Nimrod para exaltar o seu nome. E eles abandonam Deus definitivamente. O resultado de tudo isso aí culmina em Sodoma e Gomorra. E Deus bate no peito e fala: eu me arrependo. Tá bem, vocês querem viver assim? Então sigam a sua própria sorte. Parece que Deus deixa de lado o homem. Deus não aguenta. Vocês não querem nada comigo. Vocês me abandonaram, vocês me rejeitam, vocês se afastam de mim, vocês escolhem os ídolos, e eles caíram na idolatria, substituíram Deus por objetos, por animais, por pessoas, trocaram a glória de Deus. Aí Paulo, você se reporta agora para Romanos capítulo 2, trocaram a glória de Deus na imagem do que é corruptível, desaprovam ter Deus no seu intelecto, no seu conhecimento, eles rejeitam. Não, eu não aceito Deus, eu não entendo Deus, eu não conheço Deus, eu não quero Deus. Eles abandonam Deus definitivamente, ali em Gênesis, e aqui em Romanos, Paulo mostra isso. Mas, ali em Gênesis, Deus chama Abraão. Deus não só chama um homem, Ele chama um homem completo. Ele chama Abraão e sua esposa. Ele chama uma pessoa completa para servir ao propósito dele. Por isso, amados irmãos que ainda estão solteiros, vocês precisam se completar. Deus chama casais para servir. Olha, aqui em Gênesis, e eu quero encorajar todos nós, os casais, vamos servir juntos. Deus precisa de casais na igreja, casais fortes, irmãos e irmãs fortes, irmãs que servem, irmãos que servem, que cuidam da igreja, que cuidam dos encargos do Senhor. Aleluia. Aí por isso que agora, aí em Romanos, aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 18 fala assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Aí aparece o Evangelho. Agora vocês estão entendendo o que é que Deus fez? Deus chamou Abraão, produziu uma raça chamada, mesmo aquela raça chamada, que são os judeus, eles falharam. Quando Cristo veio, eles rejeitaram Cristo, eles abandonaram Cristo, eles não aceitaram Cristo, mas mesmo assim, aleluia, Deus veio. E o que é ainda extraordinariamente maravilhoso, é que eu e você fomos incluídos no plano de Deus. A graça agora se estendeu para todos nós. A graça agora se estendeu para alcançar
todas as nações da terra. É por isso, irmãos e irmãs, que você e eu estamos aqui hoje. Mas, assim como eles abandonaram, devemos ter, Romanos capítulo 11 tem uma advertência. Paulo, quando fala dos judeus, que eles tinham abandonado, que eles tinham rejeitado a Cristo, não tinham recebido o Evangelho, ele faz uma figura ali maravilhosa, de uma videira, não é? E que ele diz que alguns ramos foram quebrados. Cristo é aquela videira verdadeira. Alguns ramos foram quebrados, para que você e eu fôssemos enxertados. Mas se ele não poupou os ramos naturais, quanto mais nós. Por isso, essa palavra, crer, ouvir e obedecer. Irmãos, vocês querem ter progresso na sua vida espiritual? Todos nós? Querem ter progresso na sua vida familiar? Querem progredir espiritualmente? Querem progredir também materialmente, humanamente falando? Vocês precisam ouvir a palavra, crer na palavra e obedecer a palavra. Aí haverá um progresso. E essa fé, a obediência da fé, essa fé não é só o ato de você crer. Essa fé é todo o plano de Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus projetou. Quando você crê em todo esse plano eterno de Deus, isso é infundido, transfundido para dentro de você. Aleluia! Há uma infusão dentro do nosso ser. Você está aqui nessa noite, eu creio. Esse momento, você ouve a palavra e algo divino e misterioso e grandioso está permeando e entrando e sendo transfundido para dentro do seu ser. E na medida que você crê e obedece, isso cresce agora dentro de você. Aleluia. Por isso, quem crer no Filho de Deus, como então Deus não abandonou a humanidade? Ele veio para fazer tudo para trazer esse homem de volta. Você sabia que nesse evangelho, nos evangelhos, Cristo, ele ama tanto, tanto o homem, ama tanto, e você sabe, a igreja, ela é considerada como uma noiva de Cristo. Por isso que lá em João capítulo 3, versículo 30, se eu não me engano, ele fala que ele é o noivo. Não é? Quem achou? Já está projetado? 29, João 3, 29, né? Olha só esse versículo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Cristo estava alegre. Sabe por quê? Porque ele estava vendo a noiva dele. Eu vim para produzir a minha noiva. O amigo do noivo, João Batista, ele viu lá. E estava alegre. Mas ele fala, a minha alegria já se completou em mim. Eu estou alegre. Porque a minha noiva. O evangelho que nós falamos não é nada mais, nada menos do que o noivo encontrando a sua noiva. Aleluia. É por isso que se diz que a Bíblia é um grande romance de Deus com o homem. Leia a Bíblia como um romance, que tal? Hã? Pare de ler a revista Contigo, ainda existe? E leia esse romance que é a Bíblia, tá bom? Irmãos, 1 João 3,23, a parte A, fala assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Qual é o mandamento de Deus? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. O que é que nós devemos anunciar? Cristo para as pessoas. Nós vimos uma mensagem dessa recentemente falando sobre o sublime conhecimento de Cristo.
Você foi tocado naquelas passagens? Você anelou, desejou conhecer mais Cristo ao ponto de você renegar todas as outras coisas, considerar como nada, porque Cristo é a sua joia de inestimável valor? Cristo é assim para você? A palavra dele é assim para você? A comunhão dos santos é assim para você? O plano dele é assim para você? Por isso, fala-nos, o Evangelho é crer no nome do seu Filho. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas, ainda quero ler Hebreus capítulo 3, versículo 12. Senhor, me ajude a fechar essa minha comunhão aqui. Hebreus 3:12 fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Puxa, sério isso, né? Está vendo a obediência? E ainda tem mais um versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isso está falando com relação aos judeus que saíram, viram as maravilhas, as grandiosas obras que Deus fez para tirá-los da opressão do faraó, da escravidão do Egito, e como ele com mão forte os conduziu durante 40 anos no deserto. Suas sandálias não se gastaram, nem suas vestes. E teve pão e água. Aleluia. Mas, na hora de entrar na terra, eles foram caindo sequencialmente no deserto, devido a um coração perverso. Por isso, irmãos, que nós possamos aprender a crer. Segunda Crônicas, né? Primeira Crônica, segunda Crônicas 20:20. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Você crê nos profetas? Esses profetas não falam a sua própria palavra, eles falam a palavra de Deus. Quando você crê na palavra que os profetas falam, você ouve, você crê, você obedece, vou pôr em prática essa palavra, você prospera. É por isso, irmãos, eu quero encorajar aqui, nós temos a reunião ministerial. Eu quero suplicar a vocês, venham a essa reunião ministerial. É onde nos é ministrada a palavra de Deus. Você já passa a semana com tantas coisas, com tanta gente, ouvindo tanta coisa, vendo tantas coisas. Você tem a reunião do sábado à noite para vir e poder desfrutar de um falar profético. O que quer dizer falar profético? Não é profecia miraculosa, você, meu filho, agora não sei o que, babá. Esse falar profético é o falar de Deus, que traz-nos a palavra de Deus, a presente verdade. Amém? Sim, mas eles aqui, foi o que aconteceu, caíram devido a esse coração incrédulo. Quando você é incrédulo é porque você não creu. Você pode até ter ouvido, mas você não creu. E por ele não ter crido, eles foram caindo no deserto. E, né, perderam a maior e melhor experiência da vida deles, que era entrar na terra prometida. Irmãos, a vinda do nosso amado Jesus está bem próximo. Ele nos prometeu nos livrar da grande e terrível tribulação que há de vir sobre toda a terra, como nunca houve em tempo algum. E Ele prometeu que nos livrará. Ele também nos prometeu que irá
cumprir a sua plena e maravilhosa salvação em nossas vidas. E também ele disse que o Pai se agrada de dar-vos o reino. É promessa de Deus ou não? Ele cumpre todas as promessas. Você crê? Você obedece? Cuidado, irmãos, para que não haja coração incrédulo, para que naquele dia, na sua experiência mais gloriosa o ápice da sua experiência cristã que você dedicou já tantos anos de vida, você seja derrotado no último instante. Senhor, nos ajude a crer e a obedecer. Tomar a fé, andar por fé. Livra-nos, Senhor, de um coração incrédulo. Tira de nós toda incredulidade, toda dúvida. Senhor, eu quero crer em Ti. Eu quero obedecer a Ti. O que os irmãos têm direcionado na igreja, eu tenho que crer e obedecer a eles. E eu tenho obedecido, sabia? Por isso sou abençoado. Você é abençoado. Por isso nós temos sido abençoados. Porque temos crido, ouvido e obedecido. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:7, eu já estou concluindo, acho que eu vou fechar. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É muito rico esse ponto, porque fala-nos que nós não andamos pela nossa razão, andamos por fé. E eu creio que todos nós temos sido tremendamente ajudados pela palavra do Senhor a exercitar mais e mais a nossa fé, não é? Eu mudei bastante, sabia? Assim, nesse quesito. Porque eu preciso crer totalmente nesse meu Deus que ressuscita os mortos. É por isso que tem tido vários testemunhos sempre de pessoas que foram desenganadas pelos médicos totalmente e foram restabelecidos. Não é assim? Teve casos, vários casos já. Vários casos de pessoas que estavam com problema sério de saúde no nosso meio, esse ano já, e que foram restaurados. Não é assim? Amém? Esse mês, né? Irmãos, o que é isso? É porque nós andamos não pelo que vemos, mas por fé. Eu quero dizer, às vezes eu falo da reforma e tal, e eu fiz todo um levantamento financeiro, e aí eu olhei aquele número, puxa, como é que a gente vai levantar todo esse dinheiro? Mas dentro de mim, com muita tranquilidade e segurança, e olha que eu já ia começar a mexer. Puxa, aí o irmão falou, você tem fé, hein? Nós não andamos pelo que vemos. Amém? Andamos por fé. Confiando naquele que tudo pode. Aquele que faz coisas maiores. O problema é que às vezes nos falta, às vezes a gente fala para Deus, mas a nossa mente pensa diferente. Esse é um grande desafio para nós, não é? Quando você orar ao Senhor, creia. Simplesmente creia. Às vezes a gente está orando ao Senhor e termina de orar e fala com uma pessoa, ou a gente fala, e o nosso falar não condiz com aquele tipo de oração que fizemos. A gente está orando para um determinado problema, Senhor, dá a luz, mostra o caminho, o que eu devo fazer, como contornar a situação, Senhor, confio em Ti plenamente. Aí depois a gente esquece do que a gente orou. Aí a gente fala para o outro irmão, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou dar um jeitinho, eu acho que eu vou falar com fulano de tal para resolver esse problema. Começa no seu acho, tá vendo? Você ora e pensa diferente. Um irmão me pediu uma oração, estava com problema de coluna. Aí nós oramos, eu tenho orado por ele. E sempre eu pergunto, você está curado?
Ele disse: tenho melhorado. Amém. Como você está agora? Eu cheguei para ele e falei assim: você tem que colocar 2 sacos de cimento na cabeça. É brincadeira, né? Brincadeira. Mas nós precisamos crer no Senhor. Sim, se você crê, Deus age, Deus faz. E como é que eu vou crer? Se eu ouvir a palavra. Ouvir a palavra, crer nos profetas e obedecer. Por isso, irmãos, concluindo, eu quero encorajar todos vocês. Durante a semana, você tem um grupo familiar. Vamos reunir nesse grupo familiar? Ali você tem um livro, tem uma porção, tem versículos. Aproveite no meio da semana e vá nessas reuniões para liberar o Espírito e cuidar da igreja. Você tem a reunião ministerial no sábado à noite, você tem a reunião do Partir do Pão no domingo, às 18 horas. Vamos aproveitar esses 3 maravilhosos momentos para a gente servir ao Senhor? Vamos aproveitar, quer faça chuva ou faça sol, mas se esforce e vá, não dê moleza. O reino é tomado por esforço, e os violentos é que se apoderam dele. Então, nós não podemos agir de maneira pobre, fraca, ou assim, assado. Nós temos que andar por fé. Ah, Senhor, eu estou tão cansado, Senhor, não sei. Eu tive uma semana muito cansativa, de muito esforço físico. Chegamos ontem à noite, e só fui em casa, corri para a reunião, já cheguei na reunião. Amém? Nós temos que lutar, irmãos. É minha porção, o meu futuro está em jogo, e o meu futuro eu estou construindo hoje. Eu preciso andar por fé hoje, e essa fé me redundará lá na frente, em muito louvor, honra e glória. Naquele dia, Cristo nos exaltará, e todo esse nosso viver cessará, e viveremos com Cristo por toda a eternidade. Como correis com Cristo, como filhos maduros, não como crianças, não como infantis, mas como homens e mulheres, como cheias, maduras de Cristo, amém? Vamos servir ao Senhor? Vamos nos envolver cada vez mais? As irmãs estão sendo muito mais usadas por Deus hoje, e aqui em Natal, as irmãs, aproveitem. Queremos ver vocês servindo ao Senhor com peso, cheias da palavra, cheias da ousadia. Vocês estão indo a São Paulo agora, aproveitem, prestem atenção, aprendam, desfrutem e apliquem aqui também, para a glória e honra do Senhor. Amadas irmãs, chegou a hora de vocês, está certo? Na restauração do Senhor, sirvam ao Senhor, encabeçadas, submissas e obedientes àqueles que nos lideram, amém? Jesus é o Senhor.